Meu nome é Jorge Elias Aoni, eu sou administrador de empresa pela FGV e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a honra de receber um grande advogado militante da área da saúde. Doutor, por favor, eu queria que você se apresentasse, porque você tem assim, uma facilidade muito grande em transmitir, né, as suas informações para o público. Muito obrigado. Me chamo Thiago Donizete, represento a Associação Saúde da Família, uma organização social bem atuante hoje na cidade de São Paulo. Tive o privilégio, né, de receber o convite pelo Dr. Edson, de participar desse fórum e participar aqui ativamente do sindicato hoje na coordenação da comissão jurídica. Então isso me deixa muito contente e feliz, principalmente por compartilhar meu conhecimento, que claro, diante de tantos nomes ainda é muito pequeno, mas trazer algum conhecimento, alguma experiência da área, da vivência, da advocacia trabalhista, agora voltado para a área da saúde, para o pessoal aqui do sindicato. Perfeito. Doutor Thiago, eu queria que você falasse onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. A grande dúvida dos internautas é assim, Doutor Thiago é uma pessoa muito confiante, né? Parece que ele escolheu a profissão que ele gostaria. Eu queria que você explicasse isso daí, porque muita gente fica assim, o que eu quero ser quando crescer? Né? E quando ele vê bons exemplos de que as coisas deram certo e que a profissão cabe dentro, né, da escolha, isso é muito importante. Fica à vontade. Eu nasci de uma família muito pobre, nasci aqui em São Paulo e logo muito cedo eu comecei os meus estudos e a dedicação, depois fui morar um tempo no interior de Minas Gerais. Gostou do dia de lá? Bom, bom, então minhas origens, todas as minhas origens, meus pais, meus avós, são todos mineiros, então tenho no sangue, né, a raiz mineira. E como toda criança, advinda de uma família muito pobre, as oportunidades elas demoraram muito para acontecer, mas tem muita dúvida também. Exatamente, do que seguir, o que fazer, de como até fazer. De influências também, né? Exatamente. E foi quando o direito veio, né? No ensino médio, você achou, mais ou menos, no ensino médio você já tinha uma ideia? Eu tinha uma ideia ter isso. Exatamente. Eu tinha uma ideia de ingressar em alguma área da saúde. No entanto, minha primeira opção de curso foi fisioterapia. Ah, que bacana. Não, mas é legal, de alguma forma tinha a ver com saúde. Tinha a ver com saúde, é verdade. A minha mãe, ela é enfermeira de profissão, ela era enfermeira de profissão, então isso, eu já tinha essa vivência, né, dentro de casa, aquela correria, né, de chegar, descansar, assumir outro plantão, então e às vezes ela contava alguns casos sérios que aconteciam. Demais, muitas vezes chegava triste, chorava bastante por conta de assimilava, né? Exato, que absorvia no ambiente de trabalho. Principalmente pessoa que tem muita empatia, acaba sofrendo muito. Exatamente. E aí eu acabo dizendo que a minha trajetória como advogado, ela surgiu exatamente no desejo dela, né? Eu no meu primeiro ano de faculdade, meu primeiro semestre de faculdade, infelizmente ela foi acometida por um câncer e não conseguiu, né, ver a minha formação, mas eu me dediquei bastante. Fui bolsista durante todo o meu período de faculdade, consegui concluir com êxito, né? Logo depois veio o desafio do exame de ordem, mas a minha carreira ela foi seguindo de uma maneira muito, depois desse start, né, desse exemplo, dessas influências, de uma maneira muito tranquila, no sentido de muito estudo e pouca facilidade. Então logo depois da faculdade já ingressei nos cursos de pós-graduação, sou pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, também Direito Civil, Previdenciário, e agora na associação tive a oportunidade de fazer um MBA em Gestão de Pessoas e Compliance Trabalhista, e agora inicio também nova carreira na área de Gestão de Pessoas, Relações Laborais
e sindicais, uma nova MBA, novos cursos para aprender um pouquinho mais. Nessa trajetória toda, por um período também no interior de Minas, dei aula, fui professor de curso universitário para as turmas de comércio exterior, publicidade e propaganda, falando um pouquinho de responsabilidade civil, do que pode, do que não pode, o que eu posso vincular e o que eu não posso vincular. A mídia foi uma experiência muito boa, agora um período muito curto, uma experiência muito boa. Recebi o convite para voltar a São Paulo para assumir o jurídico de uma empresa, de uma multinacional, em apoio com uma grande amiga na época, deu muito certo, e logo depois, passados 5 anos, a Associação Saúde da Família, eu digo que me encontrou, não foi nem eu que a encontrei. Mas muito legal, doutor Tiago, se a gente fosse fazer uma síntese, eu vejo o seguinte: você terminou o direito, aí a parte técnica, que é trabalhista, presenciária e tal, moldou você, assim, blindou você na parte técnica, mas assim, talvez de uma forma mais rígida, seguindo a lei, né? Tal. Aí quando você fez aí gestão de pessoas, que aí abre mais o lado humano das coisas, né? Acho que amplia mais a visão, né? Exatamente. Daquelas pessoas que podem pagar, que não podem pagar e tudo mais, e essa parte aí de você começar a falar mais com gente, muda um pouquinho o mindset também. De verdade. Na verdade, quando eu saí da parte mercantilista, por assim dizer, e eu passo para a parte filantrópica, né, que foi a oportunidade quando eu chego na associação, muda totalmente a visão, inclusive de pessoas, né, do que representa aquilo, né, de qual que é o papel na supervisão da área jurídica de uma empresa, de uma instituição, uma organização social ou uma filantrópica. Né? Qual é a visão que nós temos de ter do todo? E que é diferente de uma multinacional que tem dinheiro. Exatamente. Filantrópico, você começa a ver assim, e agora, como é que faz? Da onde sai? Então, eu digo que foi uma grande experiência, principalmente porque ali, quando eu chego na Associação Saúde da Família, tive um grande apoio e um incentivo, né, de traga novas ideias, né, traga novos conceitos, dentro do que é possível, dentro do que é razoável. Então, primeira coisa, as dificuldades financeiras que todas as organizações sociais elas possuem, as filantrópicas possuem. Então, isso começou a mudar o meu pensamento do que, de fato, primeiro era a questão jurídica para a área trabalhista das organizações sociais e filantrópicas e, principalmente, o outro lado, o lado humano. Né? A gente passa a enxergar que todas as nossas ações internas, elas refletem na população SUS dependente diretamente. Então, isso me trouxe uma visão muito ampla e macro do que de fato é a saúde pública. É uma questão que me faz todos os dias brilhar os olhos. Penso em ingressar em novos cursos nesta área, né? Por que não gestão hospitalar, por que não gestão de contrato público? Abre uma gama de possibilidades infinitas e de aprendizado também infinito. Então, eu acho que foi uma grande oportunidade e recebendo o convite para se inteirar mais nos assuntos aqui do sindicato, já participei de algumas palestras, já fui palestrante algumas vezes aqui do sindicato, isso demonstra que, de fato, existe um mundo de possibilidades, né? Existe uma gama de possibilidades de aprendermos mais e verificar que temos um trabalho imenso pela frente. E principalmente quando a gente fala do interesse público e do interesse do usuário, né, do SUS. Então, acho que a minha carreira ela vem sendo pautada nesse sentido e o intuito é continuarmos, né? Agora, assumindo em conjunto, né, aqui no sindicato, a coordenação do corpo jurídico, do núcleo de debates jurídicos, exatamente trazer algo de diferente, de novo, pensativo, como já era muito bem feito. Então, acho que só contribuir e agregar cada vez mais. Esse é o maior intuito. Doutor Tiago, você se considera um eterno aprendiz? Me considero eterno aprendiz e curioso aprendiz. Tá bom. Mas isso te faz bem, né? Demais, demais. Eu amo o que eu faço. Eu acho que eu sou apaixonado pelo direito, sou apaixonado pelo que eu faço. Tem outras paixões, como todo mundo, né? As nossas válvulas de escape. Isso, perfeito. Mas eu realmente gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de onde eu estou hoje.
né? Trabalhar onde eu trabalho hoje, eu costumo dizer que é desafiador por conta dos desafios naturais que uma organização social ela tem por si só, mas é um trabalho de recompensas, né? Quando a gente observa o sucesso, a gente observa que deu tudo bem, deu tudo certo no final. Então, eu acho que mais a paixão pelo que faz, eu acho que é o que me motiva a ser esse eterno aprendiz, de fato. E se você voltar ao tempo de quando você se formou, você é outra pessoa, em termos profissionais, né? Eu costumo dizer... Talvez mais humano até? Totalmente. Totalmente. Porque quando a gente sai das fileiras da faculdade, para ser bem sincero, principalmente o advogado, né, ele tem uma visão muito mercantilista da coisa. Né? Ele não tem uma visão social. Né? Tudo bem que temos as exceções dos que se desviam para a função social de fato, dos direitos humanos, né? Mas via de regra, é uma profissão muito mercantilista. Então, eu costumo dizer até para uma colega, o braço direito, por assim dizer, né, doutora Alessandra, que eu sou um Thiago em uma época, eu passei por uma transformação em uma outra, e hoje eu sou um outro Thiago, eu sou um outro profissional, com muito mais segurança no que eu faço, com muito mais amparo, né, de parceiros, que é o que acaba acontecendo aqui no sindicato também. Então isso tem feito realmente um outro profissional. E certamente não me vejo do outro lado. Agora estou desse, de fato, me considero que isso me fez, me tornou mais humano, sem dúvida nenhuma, pensando pelo lado humano. Doutor Thiago, eu vejo assim, uma visão do seguinte: você era de uma família humilde, né, que poderia até falar, não quero nada, não sei o que, difícil, tal, não sei o que, mas você abraçou a causa, foi atrás e não parou, quer dizer, ou seja, eu preciso fazer mais coisas, eu tenho que ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E eu tenho que abraçar esse lado social, esse lado humano das coisas. Então, eu te parabenizo muito por isso. Tá? Muito obrigado. E eu queria que você falasse sua visão agora sobre o sindicato das Santas Casas Misericórdia de São Paulo. Interessante que quando eu chego, né, em uma organização social, e aí eu tive a oportunidade por meio... Lá nós temos uma equipe muito integrada, né? E junto com o RH, que era o gestor do RH, era a pessoa mais integrada que é o sindicato, ele me apresenta e nós começamos a participar de discussões aqui internas. Eu percebi que aqui nós tínhamos o apoio, teríamos o apoio necessário para as nossas dificuldades na ponta do dia a dia. Né? Até para troca de ideias também. Exatamente. É um grupo riquíssimo, com diversas visões, são diversas instituições que passam por problemas extremamente parecidos, ou se não completamente parecidos, mas com nuances muito, muito próximas, todas em sua maioria advindas de recurso público, né? Então nós sabemos que é uma dificuldade em comum. Às vezes você tem assim, você sabe o que fazer, mas o como fazer. Como fazer, exatamente. E a primeira dificuldade que nós temos, porque no mundo do direito, eu tive que aprender muito quando eu entrei, né? Principalmente quando passar a advogar para organizações sociais sem fins lucrativos. Então eu tive que aprender muito, é uma mescla da legislação trabalhista com o direito público, então eu tive que voltar de novo a pesquisar. E chegando no sindicato, eu percebi que as contribuições poderiam aumentar, inclusive por isso que eu gostei muito da oportunidade de fazer parte desse núcleo agora do sindicato. Em contrapartida, busco uma formação muito mais específica, muito mais focada ao direito sindical, às discussões sindicais. Eu acho que isso é enriquecedor. E é essa proposta que eu trago para essa comissão. Trazer os temas mais atuais possíveis, com uma facilidade, ou, se possível, porque não com a resolução dele. Também trazer as questões capciosas, né? O dever de casa que cada um deve levar. Acho que o núcleo agora quando ele passa o bastão, eu venho com uma visão ainda um pouco diferenciada, porque vem do setor
privado, né? Sim. Mas a possibilidade de discussão, e pelo que eu já vim aprendendo já de antes, do preparo de antes, me dá uma tranquilidade de saber que os temas que serão discutidos nas nossas reuniões, por isso aqui eu faço convite para que todos participem das reuniões da comissão, serão sempre temas atuais, ricos, que vão trazer de fato alguma clareza, vão dar algum direcionamento para o advogado, para o RH, para a filantrópica, para a organização social que precisa de alguma orientação mais específica. Eu acho que esse é o maior intento. Doutor Tiago, quer deixar seus contatos? Claro. Hoje eu atuo como supervisor de área no contencioso trabalhista na Associação Saúde da Família. Eu vou deixar o meu e-mail, Por favor. começo do meu nome e meu sobrenome, né? É tdonizete, com TI no final. Isso, nós vamos escrever aqui Isso, também. @saudedafamilia.org. Perfeito. Doutor, por favor, venha outras vezes aí para nos brindar com seus conhecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço pelo Desejo muito convite. sucesso. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse brilhante Dr. Tiago Donizete, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.